Menezes. Será que a data FIFA ajudou o treinador a dar aquela organizada na casinha e terminar bem o Brasileirão? Quem conta isso pra gente é a Júlia Dotto. Chega mais, Julinha! Salve, salve, Andreoli, galera de casa. Começaremos a descobrir isso, na verdade, na próxima quinta-feira, quando o Corinthians enfrenta o Fluminense lá no Maracanã. É o seguinte, de fato, 12 dias sem jogos oficiais, 9 treinos que o Mano Menezes vai ter nesse período para ele, de fato, conseguir botar um pouquinho mais da sua filosofia, implementar e dar a sua cara ao Corinthians. Começando defensivamente, o Mano, que é conhecido por ter uma cara mais defensiva nos times que já passou, o Corinthians sofreu muitos gols nessa temporada, em 61 jogos, 65 gols sofridos, uma média de mais de um gol por jogo sofrido, e ele está trabalhando no posicionamento tático dos jogadores, na organização dentro de campo. Já vimos um pouco de melhoria de organização no jogo contra o Flamengo, mas a expectativa de que contra o Fluminense o Mano já consiga dar mais essa cara ao timão. Boas notícias, Matias Rojas, que está com a seleção do Paraguai, estará à disposição, o Bruno Mendes, que está com a seleção uruguaia, também estará, e Renato Augusto, que saiu do jogo contra o Flamengo com dores na panturrilha, um problema já recorrente. Ele voltou a treinar no último sábado com os companheiros e estará à disposição para a partida de quinta-feira, Andreoli. Vai ser parada dura, o Corinthians precisa de todos os jogadores disponíveis mesmo. Mas a gente vai mostrar um pouquinho do que disse Mano Menezes sobre esse tempo de treinamento no Corinthians e principalmente que o momento não é para falar em lista de dispensa. Vamos ver. Eu acredito que todos os treinadores são movidos por desafios, né? E eu me sinto muito atraído em construir trabalhos, né? E tenho característica de fazer e saber fazer isso. Já fiz várias vezes, então isso também serve como parâmetro e uma confiança mútua de que você pode fazer novamente em outras circunstâncias. Os momentos são diferentes. O primeiro momento era de extrema dificuldade, eu diria. Depois, quase um fim de ciclo na segunda passagem, do ciclo mais vencedor que o Corinthians teve quase na sua vida, né? E aí você tem outro tipo de comportamento. E agora eu diria que é um misto dos dois, né? Porque a gente estabeleceu uma relação muito boa, torcedor, o treinador, clube, treinador, né? E essa relação faz com que a gente tenha uma gratidão muito um pelo outro, assim, e eu sempre sou muito respeitado pelo torcedor do Corinthians, mesmo quando não estive trabalhando aqui, estive como adversário, sempre encontrei o torcedor do Corinthians na rua, ele sempre foi muito carinhoso comigo, e eu procuro retribuir esse carinho com uma encarada assim muito muito forte, exatamente quando eu recebo o convite para estar aqui. Estou aqui com muito prazer. O futebol, quase que invariavelmente, os títulos são exceção, né? A gente vive mais tempo sem conquistá-los do que conquistando. Só ganha um. Né? Só ganha um sempre, e todo mundo trabalha muito para ganhar e ser essa equipe. Então, acho que esse foi um momento muito, muito emblemático dessa gratidão e do respeito que construímos. Estava partindo para um desafio gigante, ainda que era dirigir a seleção brasileira, e o torcedor me incentivou muito naquele momento, dizer que as coisas tinham sido bem conduzidas e que podia partir com tranquilidade, de consciência tranquila. Eu acho que o título da Copa do Brasil foi um título importante. O Paulista invicto também, porque foi realmente o ressurgimento da gente depois de ter saído da Série B, e contra grandes adversários que tínhamos naquele momento, e se iniciava realmente um ciclo bem vencedor do Corinthians. Então, o trabalho da gente é sempre assim. Eu gosto muito do que faço, não pedi interrupção, não pedi continuidade, não pedi nada de negociação com jogadores. Não é o momento de fazer isso, né? O Corinthians está no Campeonato Brasileiro, vive uma reta final difícil, e é só você olhar a tabela para todos os clubes, e é disso que nós temos que cuidar nesse momento, né? Fazer um encerramento de campeonato o melhor possível, a equipe
é a nossa equipe, são os jogadores que estão aqui, são os importantes que vão nos representar. Não adianta você ficar pensando na frente uma coisa que ainda você nem sabe o que vai acontecer. Então vamos pensar no hoje, vamos fazer bem feito, e eu tenho certeza absoluta, e digo aos jogadores e também digo aos torcedores, que o hoje bem feito vai interferir no futuro, nas decisões que temos que tomar no futuro. Essa é a conversa para os jogadores, é a conversa que eu tenho aqui com o torcedor, e o resto é tudo especulação. A gente também tem que entender que a gente vive, né, nos clubes, na reta final de algumas temporadas, as questões políticas, elas certamente têm influência, às vezes num aceno de uma grande contratação, elas podem gerar para lá ou para cá um bom sentimento no torcedor que vai tomar sua decisão. Então a gente não se mete nisso e não vende a ilusão nem a preocupação desnecessária para os nossos jogadores de que nós estamos tomando decisão em relação a isso nesse momento. Vamos estar mais preparados para competir dentro daquilo que eu acredito que seja a necessidade do Campeonato Brasileiro. Você não pode deixar de competir nunca. Os jogos sempre são muito parelhos, detalhezinhos para lá, detalhezinhos para cá. A construção de alguns padrões de comportamento, uma segurança mais de um bom posicionamento em relação àquilo que eu quero da equipe, né? E a partir dessa segurança, caminhar com passos talvez não tão longos, mas certamente firmes, para cada jogo poder acrescentar uma característica à equipe, que é aquilo que eu acredito e que é a característica do Corinthians nos últimos anos e que realmente o tornou vencedor. Agora, falando em Ronaldo, Mano Menezes deu uma entrevista e disse o seguinte, que quer o Corinthians moldado no estilo Mano Menezes de ser. E, além disso, ano, né? não quer falar em lista de dispensa, reformulação neste momento. Deixa tudo para o final da temporada, né, Mano? Já perdeu o título, Mano Menezes já treinou várias equipes do Brasil, China, Arábia Saudita e a própria seleção brasileira. E no Corinthians, em especial, vem se caracterizando como um treinador que é lembrado para momentos não tão tranquilos. Foi assim no primeiro convite em 2007, quando o clube havia acabado de cair para a Série B do Brasileiro. Em 2013, para substituir o multicampeão Tite. E agora, com o time tendo sérias dificuldades para fazer bons jogos e, neste momento, brigando para fugir das últimas colocações do Brasileiro. O primeiro momento era de extrema dificuldade, eu diria. Depois, quase um fim de ciclo na segunda passagem, o ciclo mais vencedor que o Corinthians teve quase na sua vida, né? E aí você tem outro tipo de comportamento, e agora eu diria que é um misto dos dois. A gente estabeleceu uma relação muito boa, torcedor, o treinador, clube, treinador, né? E essa relação faz com que a gente tenha uma gratidão muito um pelo outro, assim, e eu sempre sou muito respeitado pelo torcedor do Corinthians, mesmo quando não estive trabalhando aqui, estive como adversário, sempre encontrei o torcedor do Corinthians na rua, ele sempre foi muito carinhoso comigo. Desde que retornou, Mano Menezes, além de não ter vencido, viu a equipe ser eliminada da Copa Sul-Americana. Está em meio a uma data FIFA que lhe proporciona quase 2 semanas apenas para treinar e também imaginar que o rendimento da equipe, a partir de agora, vai ser diferente. É o paraíso sempre, quando a gente tem 10 dias como esses de agora, para poder treinar, fazer aquilo que precisa ser feito. A gente falou que ia trabalhar bastante, que era necessário fazer isso, e estamos aproveitando esse tempo para, na prática, fazer aquilo que a gente falou que ia fazer na teoria. O jogador precisa ir repetindo muito daquilo que é o conteúdo que ele vai enfrentar no jogo, né? E agora estamos num período de aquisição de comportamentos de padrão, né? Não que a equipe não tinha padrão, não tinha conhecimento, é que nós estamos falando naquilo que a gente acha que seja a maneira como nós queremos que a equipe jogue, movimentos importantes que é necessário hoje na parte ofensiva e defensiva, e sem ainda se preocupar com a estratégia do jogo em si. Essa nós vamos cuidar a partir de segunda-feira, segunda, terça e quarta, voltado para o próximo adversário, que vai ser o Fluminense. Neste jogo, o Mano não terá o zagueiro Veríssimo suspenso. Em compensação, aumentam as chances de escalar Renato Augusto, já que sábado passado o meia participou dos treinos nos 2 períodos. Mais uma chance para o Timão melhorar o rendimento como visitante no Brasileiro, que até o momento
é desastroso. Em 13 jogos, somente 2 vitórias, a última há mais de 3 meses contra o Atlético Mineiro. No mais, 3 empates e 8 derrotas. Um ano que caminha para o final, trazendo também muita incerteza em relação a quem fica no clube. 10 jogadores ficaram sem contrato em dezembro. Juliano, Gil, Luan, Renato Augusto, Maicon, Juan Oliveira, Cantilho, Bruno Mendes, Paulinho e Fábio Santos, que deve encerrar a carreira. Além disso, outros atletas com vínculos mais longos também não estão garantidos. A gente não tratou nenhum assunto sobre isso. Não pedi interrupção, não pedi continuidade, não pedi nada de negociação com jogadores. Não é o momento de fazer isso, né? O Corinthians está no Campeonato Brasileiro, vive uma reta final difícil, e é só você olhar a tabela para todos os clubes, e é disso que nós temos que cuidar nesse momento, né? Fazer um encerramento de campeonato o melhor possível. A equipe é a nossa equipe, são os jogadores que estão aqui, são os importantes que vão nos representar. Não adianta você ficar pensando na frente uma coisa que ainda você nem sabe o que vai acontecer. Então vamos pensar no hoje, vamos fazer bem feito. E eu tenho certeza absoluta, e digo aos jogadores e também digo aos torcedores, que o hoje bem feito vai interferir no futuro. Tá, Ronaldo, por mais que o Mano não queira falar do futuro e a gente entendeu as razões dele, você sabe que vai acontecer uma reformulação. Provavelmente jogadores, não só por idade, mas pelo tempo de permanência no clube, pela falta de rendimento, alguns sairão. Não, se for por rendimento, muitos sairão. Verdade é essa, mas eu tô querendo o Mano, tô acendendo uma vela. Porque o que ele quis dizer lá, acender essa velinha aqui, acende vela, isso aí. agarrar no terço, porque tá feio o negócio. Imagine você dependendo numa reta final do Rafael Ramos. A culpa é minha. Tá. Já tá assim, na entrevista ele já tá todo... Não, porque pá. Você tá Eu também sou criticando o Mano, é isso? Hã? Tá criticando o Mano? Eu não sou fã do Mano. Primeiro que eu não sou fã do Mano. Não sou fã do Mano. Não sou fã do Mano, não sou. Por quê? Desse Mano eu sou fã. Esse aí. Mas desse aí é esperar o quê? O que eu posso esperar? Fazendo uma projeção rápida. Pá! 0-0 fora de casa, chorado, e o Cássio continuando pegando pelo, pegando tudo gigante. E dentro de casa, aquela goleada histórica, porque a torcida vai fazer gol. A torcida do Corinthians faz gol. Dentro da arena faz gol. Vai ser aquela goleada de 1-0. Vai ser. Vai ser nessa passada com o Mano. Mas aí eu vou culpar o Mano? A culpa é minha? Não vou culpar só o Mano. A culpa é minha. Vou falar que Ele terá 12 jogos até o final. Ele está indo por uma competição de omelete sem ovos. Quero ver o que ele vai fazer. É isso. Vai improvisar, é isso? Não sei, porque tem que ter ovos para fazer omelete, né? Bom, olha só... Que é isso? Se liga, vou até sair daqui do meio do caminho. Ele tá atrasado. Viu? Ô, Gordinho, você acordou agora? Esse já tá no Flamengo, já tem uma semana. Ele tá recuperando as nem cornetas que ele não apresentaram, tava. Mas não hoje. É porque hoje. Sem meu Tite eu não consigo. Tio, o quê? Aí o Mano tá lá e você já começou o choro. Não. Você já começou a justificar Choro algo que não. nem aconteceu. O cara nem começou direito a trabalhar e você já começou a justificar fracassos. Eu tô realmente embasbacado com você. Tá com medo de quê? É o Não, Mano, você tem história, gente. Fez 2-0 no Galo aí, veio pra cá, abriu 1-0, tomou 4 na Copa do Brasil. Foi no ano que o Atlético foi campeão da Copa do Brasil. O Mano entrou pra história, para os anais da Copa do Brasil aqui, pra torcida do Galo. Deixa o homem trabalhar. Por que você não vai pro inferno, hein, Gordinho? Acabou de chegar, já vai pro inferno. Ulisses Costa, você segue a linha de Ronaldo Giovanelli ou não? Está mais otimista, esperançoso com o começo de trabalho de Mano Menezes? Eu acho que... Agora eu quero ver. Não, esperançoso. Não é questão de sair esperançoso. O Mano é um cara, o seguinte, que tem sua qualidade indiscutível. Iniciar um trabalho, pegar essa bucha que ele pegou, que isso aí é um problema sério, né? O Corinthians vai passar por eleição, o Corinthians está sem dinheiro, o Corinthians está numa situação delicadíssima. Então precisa ver primeiro tudo o que vai acontecer para ver se ele, Mano, terá condições de fazer o seu trabalho. Acredito plenamente no trabalho do Mano. Não dá para você falar, não vai conseguir. Se ele tiver condição, se tiver peça, se a nova diretoria que vai chegar melhorar esse elenco,
né? Que é um elenco já cansado, a gente sabe disso, desgaste. Infelizmente, não se pode contar com aqueles jogadores que são importantes, que fizeram história no Corinthians, mas que não pode se contar para todo jogo, por uma questão de condição física, de qualidade, enfim. Isso caiu muito, o Corinthians ficou um time um pouco mais velho, então isso o Corinthians pesa para o Corinthians. Então depende de quem vai ganhar a eleição, depende de quem vai contratar, tem que ser contratações pontuais, não pode atirar para tudo quanto é lado, e precisa fazer o Yuri Alberto voltar a fazer gol, né? Porque ele realmente esqueceu. É uma coisa assustadora. Eu não sei o que aconteceu com esse cara, ele é muito bom jogador, né? Mas eu não sei o que aconteceu, o momento dele. Ele não é que a bola não chega, ele cara a cara, ele, o goleiro e a bola, chuta em cima do goleiro, chuta para fora, não dá para entender. Mas a culpa não é só dele, eu acho que a culpa é diretiva, a culpa é de um monte de situações que aconteceram no Corinthians, e se vai dar certo, mano, depende muito de quem ganha a eleição, depende muito das peças que irão chegar para se montar esse time pro ano que vem. O Corinthians tem que se preocupar agora em não cair. Isso é uma coisa perigosa. Que isso, fica na tua, que isso, irmão? Denilson, você concorda com tudo que ele disse? Eu gostei. Acho que o final, não sei, cair é que tem que garantir os pontos pra gente não falar mais em Z4 e não é só o Corinthians. 45. Ali. 45 não cai, menina. O seu time tá com quantos pontos? Não, só pra saber. 32. 32. E o seu, quantos? O meu, acho que é 30 alguma coisa. São 8 times para 2 vagas. Tá aqui, ó. 8 times para 2 vagas, hein? Você nunca mais pediu a tabela. Eu pedi pra você ficar feliz essa Mas semana. essa tabela não me deixa feliz, só pra... Não? Não, claro que não. Olha só, eu diria o seguinte, se vocês discordarem, a hora é agora, não é? Até o Atlético Mineiro, por enquanto, tá todo mundo... O Atlético, bem. o Galo, não sei não, né? Não, até 40 pontos, ó. 40 mas pontos. o Galo, quantos pontos? Aí, entre o Galo e o São Paulo, são 5 pontos de distância. Já tem uma espécie de hiato, Dedê. Que isso? Nossa, primeiro que eu aprendi aqui. Campeonato japonês. Uma A distância. distância, irmão. Aí é o problema. Vácuo. Cuiabá, Vácuo, pai. Inter, Cruzeiro, Corinthians, Santos, Bahia, Vasco, Goiás, Coritiba e América. Isso aqui tá problemático, ou não? 8 times para 2 vagas. Coritiba e América já foram, infelizmente. Goiás e Vasco ainda não. E do Cuiabá até o Goiás, todo mundo está correndo risco. Eu concordo. Eu concordo. Eu falei aqui que o Corinthians tem que cuidar de rebaixamento, ele deu risada, agora ele fala que tá correndo não risco. dei risada, irmão. Contraditório você, garoto. Não, Você é que assim, ó, apesar da possibilidade, a gente imagina que alguns times Quero ver o que você vai possam, falar também. daqui a pouquinho, respirar. Alguém imagina o São Paulo caindo? Eu. O Ronaldo. O Ronaldo não imagina, ele sonha. Ele não tá imaginando. Ó, cair mais São uma Paulo vez. não cai. Cair mais uma vez. Não é a primeira, é mais uma vez. Como assim? Porque no Paulista já caiu, bebê. Não, mas no brasileiro nunca. Quem Tem que não ser cai, quem eu justo. cravo pra você que tá aí nesse bolo louco, como diz o Dedê, e não cai, O América Mineiro. e não cai é o Santos. O Santos não cai. Tá em recuperação. Bom, olha só, eu vou mostrar os jogos do Corinthians na sequência. Mas pra quê? Porque a gente tava falando de Mano Menezes e Corinthians. Eu estou seguindo o cronograma. Só quê, isso. Ronaldo? Olha só. Próximos jogos no Brasileirão. Meu Deus. Agora, já na quinta-feira, o Fluminense fora de casa. Depois em casa, o América. Beleza. 0-0. Fora o Cuiabá. Em casa, o Santos, que o Ulisses acabou de falar que não cai. Tem ascensão. Atlético Paranaense em casa. Depois que você Que disse é, lá. Dedê? Aí o Bragantino fora. Meu Deus, Alejandro. A culpa é minha. Atlético Mineiro do Everton e de Minas Aonde em vai ser? A culpa é casa. minha. Na Neoquímica. Em casa. Já foram lá, tomaram 2 tarracadas. Mas agora é o Felipão, não é mais o Cudê que deu uma O Felipão? forcinha, né? É. O Filipão é embaçado, hein? Grêmio fora. Receba. O Grêmio lá? Receba. Vai estar com o Soares ou não? Ué, Tá, claro. pergunta pro Até o Chico. final do ano vai estar, tio. Você tem certeza? É óbvio. Então tá bom. Bahia em casa. Vai em casa, boa. Mas Lourão, até o Grêmio já se vacilar, já tá rebaixado. Ai, pai. não. Essa batida Ó, aí vai. Vasco da Gama fora. Cara, O Vasco da Gama lá vai ser a briga. Vai ser a culpa briga é minha. pra jogar o Santos. Aí significa a lei do ex, né, mano? Cara, ele é Inter em casa. Então, Inter em casa, você já sabe, né? Seja bem-vindo, o Inter bebê. nunca Ao ganhou lá. empate. É só empate. mas lá não ganha, lá não ganha. Impressionante, O Inter não ganha empate. lá. E o último jogo, o Coritiba, que pode, inclusive, é estar aí. rebaixado. Curitiba tá embaçado. É fora. É, mas é embaçado esse time. Uma hora ganha de um time grande, outra hora briga de igual pra igual, empata numa Ganhou do loucura. Galo agora Ronaldo, fora. você foi perfeito. Sabe por quê, Sgarbi? Esses times lá de baixo estão fazendo pontos.
E aí é que tá o problema. Quando você olha a tabela e fala assim, Santos, Coritiba, Vasco, Bahia, estão lá embaixo, eles estão fazendo pontos também. E aí? O Ronaldo já tá de fraldão, né? Faz um tempo já, faz um grande tempo que ele já tá de fraldão. E a situação do Corinthians é muito perigosa, né, Rê? O ano do Corinthians foi jogado no lixo. Basicamente, a gente fala muito sobre isso pelos erros da diretoria. É um fato, né? O Mano vai ter esse tempo aí de 12 jogos pra tirar o Corinthians do rebaixamento e depois uma pré-temporada pra trabalhar minimamente. É uma pena que não tem o São Paulo nessa reta final, porque a pagar de São Paulo é 2 Você palitos. tá sem moral pra falar de São 2 Paulo. palitos. Mas você acabou de perder o clássico. Não ganhou mais nunca mais. O que foi? Peguei o quê? Cara, é louco. O clássico. O que aconteceu? Você é louco. São Paulo ganhou do Corinthians de 2-1. Não aconteceu nada, bebê. Nem mexeu na E eu tabela. acho engraçado que... esse cara é xarope. Vocês Mexeu não nada. falam nada, vocês ficam assim, de boa. Receba e ponto. Surdo no bingo. Denilson quer falar o quê, velho? A pior coisa que existe é você dar conversa pra louco, entendeu? Você dá corda pro louco, ele fica todo... Como é que o louco fica? O Ronaldo, Corinthians, tá desse jeito dele, assim. Chico, você que é um cara que analisa números muito bem, eu sei que você gosta disso. sim. E aí, essa briga contra o Z4, que é um medo, Mas, eu tenho. claro, todo mundo tem que ter ali, mas como a gente falou, são muitas Exatamente. equipes para 2 vagas. E o Corinthians, na minha opinião, não vai correr tanto risco porque contratou o Mano. Eu não acho que o Mano tenha feito um grande trabalho O Mano esse ano caiu com no o Inter. Cruzeiro, não sei se você tá ligado Não, no o Mano não movimento. caiu com o Cruzeiro. Ele saiu O bem quê? antes. Mas quem Ele saiu tava bem comandando antes. era ele. E o Cruzeiro ninguém conseguiu meu segurar. medo, que ele Esse já caiu Cruzeiro com aí o ninguém Cruzeiro. conseguiu segurar. Ai, O Mano ai. Menezes é um cara que a gente sabe que tem uma cautela defensiva, ele vai começar a corrigir o time de trás para frente. A gente já viu contra o São Paulo, especialmente, contra o Fortaleza também, você já vê linhas mais compactadas, né? As 2 linhas de 4 ali para se defender, para não tomar Essa gol. cautela defensiva é a mesma coisa que feita. retranqueiro que a gente falava quando ele tava no Inter? O Mano Ou não? mesmo, o Mano Deixa mesmo pra saber. refutou isso, né? Que ele disse que o futebol foi mudando há 20 anos, há 15 anos. Se você se defendesse, saísse no contra-ataque em transição, você tinha Porque mais quando chance de ele ganhar tava jogos. no Inter, o Hoje senhor não. falava que ele era retranqueiro. E ele usa Agora o ele tá no 4-2-3-1, Corinthians, tá ele falando usa cautela pontas. defensiva. Só que ele vai ter Aí que é ajustar a brincadeira. defesa. a O gente primeiro passo é entende não a tomar gol. mudança. Por primeiro que passo você é não tomar mudou gol. a sua nomenclatura aí? Por que você tá nervoso, Você falou que ele era Mas ele retranqueiro. conhece. Lá no Inter ele era retranqueiro. E no Corinthians é uma cautela defensiva. Só pra te Falou mostrar, no inferno. ele já treinou o Grêmio e muito bem. Pô, Antes, inclusive. jogo histórico. Como é que é? No Inter ele era retranqueiro. No Corinthians... Cautela defensiva. Vai parar o Eu inferno. nunca chamei o Mano de retranqueiro. Nunca. O Ronaldo bom tá hoje, nervoso, a velho. gente entende. O Semana Ronaldo tá tem Para maluco. aí, eu fico pensando no Everton que saiu de férias e voltou. Fiquem atentos às últimas notícias do nosso timão, se inscreve no canal e aperta o sininho. Até a próxima!